Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindas, meninas. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa sexta-feira de encontros. A gente andou tendo uns probleminhas aí no Insta, né? O Insta parou de avisar as lives, os seguidores, enfim. Vamos ver, hoje ainda é um teste, mas eu decidi que eu vou seguir fazendo. Depois a gente deixa gravado aqui no IGTV. E se você não foi comunicado da live ao vivo, não tem importância, não tem problema nenhum. A gente grava isso aqui, depois você assiste no IGTV. Combinado? Hoje eu vou até fixar aqui no comentário que a gente vai conversar sobre as regressões. A regressão dos 4 meses, a regressão dos 9 meses. Vamos entender um pouquinho o que são essas regressões, quais são as características, o que acontece com o bebê nessa fase, o que a gente pode fazer, né, para amenizar um pouquinho aí esse momento que não é bolinho, não é fácil. Vamos lá, então, por conceito, a regressão é como se fosse um salto de desenvolvimento, só que tem alguns saltos da fase da vida, de algumas fases aí da vidinha do bebê, que eles duram muito. Então, são alguns saltos que, normalmente, os saltos de desenvolvimento, eles duram, em média, 10, 15 dias. As regressões, não. As regressões, por exemplo, a regressão dos 4 meses dura, em média, 3 semanas. Vou começar falando dela, pode ser? Pra gente não se confundir? Então, vamos lá. A regressão dos 4 meses, em média, ela começa na semana 17, entre a semana 17 e 19 do bebê nascido a termo, tá? Então, o bebê entre a semana 17 e 19, a mãe vai começar a notar um comportamento diferente nesse bebê. Bem-vindas, meninas, boa tarde. A gente acabou de começar aqui, comecei um pouquinho tarde. Olha só, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Eu nem conversei com vocês hoje, já quis tocar o conteúdo, porque hoje tem bastante coisa. Sejam bem-vindas, Thay, Josi, Sam. Vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? O papo aqui hoje são as regressões, tá? A regressão dos 4 e a gente vai falar um pouquinho depois da regressão dos 9 também, tá bom? Então, a regressão dos 4, ela se inicia entre a semana 17 e 19 da vida do bebê nascido a termo. Se o bebê não é nascido a termo, se o bebê é prematuro, eu preciso olhar diferente para essa fase, Lígia? Sim, eu recomendo que você ajuste a fase de acordo com o... Sim, obrigada, Sam, obrigada. Que você ajuste, sim, né, a idade do bebê, mas sempre, mesmo nos bebês que não são prematuros, nos bebês que são nascidos a termo, eu recomendo que as mães olhem 15 dias antes e 15 dias depois. Cada bebê é um bebê, cada bebê tem a sua vivência, tem os seus estímulos, né? Então, 15 dias antes dessa data, 15 dias depois, pode ser que o salto se inicie. Quando essa regressão inicia, quando a mãe nota o início dela, normalmente são 3 semanas de duração da regressão dos 4 meses, tá? Não são 3 semanas assim, que vai piorando até que a mãe enlouquece, não. São 3 semanas assim, ó, de muito solavanco, muitos altos e baixos. Em quê? O que você tá falando, Lígia? Em humor do bebê, em apetite do bebê, em sono do bebê, tá? Basicamente, a gente tem esses 3 fatores aí que são bastante comprometidos pela regressão dos 4 meses. As características principais da regressão dos 4 meses, anota aí. Muito choro para adormecer, seja na soneca, seja no sono noturno, seja nos despertares da madrugada. Quando o bebê começa o que é conhecido como briga para adormecer, aí vem alguns outros problemas por causa disso. Por exemplo, a mãe fala, ele tá brigando para adormecer, eu acho que ele não tá com sono ainda. E aí a mãe vai estendendo esse cansaço do bebê até que ele fica overtired, como a gente chama, hiperestimulado, que é um outro fator que também atrapalha. E aí ele fica banhado em cortisol, que é um hormônio que não ajuda em nada o relaxamento e o sono. E então esse choro ele pode causar essa perda do timing do bebê adormecer. E também pode acontecer o contrário. Boa tarde, meninas. Pode acontecer que
como o bebê tá mudando de fase, a mãe tem que se dar conta disso. Quanto mais cedo a mãe se der conta disso, mais fácil vai ser o processo. Ele vai pedir uma mudança na rotina. Aliás, em todos os picos, todos os saltos, fica de olho. É um grande sinalizador aí. O bebê vai pedir uma mudança de rotina, tá? Pode ser que a mãe não tenha notado que ele tá num salto, que aquela rotina que eles estavam fazendo não tá funcionando mais, e pode ser que essa mãe tenha adiantado um pouco, que aquele momento o bebê ainda não tem sono suficiente para dormir. Isso é muito comum também nessa fase, principalmente no horário do sono noturno, tá? Então, fica de olho no timing do sono do bebê. A gente não pode nem deixar passar muito e nem adiantar. A gente precisa ficar atenta aos sinais de sono do nosso bebê. Então, eu não gosto, eu, Lígia, não trabalho com janela de sono. As janelas de sono, elas existem sim, não é um conceito que eu tô negando aqui. Mas eu não gosto de trabalhar com janelas de sono engessadas, vamos dizer assim. Ou eu vou indicar uma janela de sono para você, em tal idade é normal tal janela de sono. Não, eu recomendo, eu vou ensinar você, a gente pode até fazer uma live sobre isso, a reconhecer os sinais de sono do seu bebê, tá? Então, os mais comuns são, eles ficam com o olho mais parado, eles querem mais colo, nada tá bom, alguns ficam querendo sugar mais, alguns ficam com o olho vermelhinho, outros coçam o olho, coçam a orelha, outros começam a mexer no cabelo, né? As mães começam a notar ali um padrão, os sinais de sono mais clássicos do seu bebê. Observado esses sinais, eu recomendo que você faça o ritual de soneca ou de sono noturno, entre para o ambiente com o seu bebê, um ambiente guardadinho ali. Boa tarde, meninas que estão chegando. A gente está começando aqui agora a nossa live falando da regressão dos 4 meses. Boa tarde, sejam bem-vindas. E aí a mãe entra pro quarto, não espera. A gente tem mais ou menos 15 minutos da hora que a gente identifica os primeiros sinais de sono do bebê até a hora que a gente consegue de fato fazer esse bebê relaxar e entender que ali agora ele vai dormir, tá? Se a gente perder essa janela de oportunidade de 15 minutos entre a gente notar os sinais de sono do nosso bebê e a gente oferecer para ele a oportunidade dele adormecer, esse bebê vai ter muita dificuldade para dormir, vai acordar picadinho, vai fazer uma soneca curta, vai precisar de ajuda para voltar a adormecer. Então, esse é uma grande dica, tá? Que eu tô dando aí para vocês. Bom, o que mais da regressão dos 4? Esse bebê, ele vai começar a ter muitos despertares noturnos, muito, tá? E aí, a mãe desavisada, não sabendo, não entendendo o que tá acontecendo ali, o que a mamãe começa a fazer? Aquele bebê que acordava e mamava, ele estava num padrão ali de despertar 3, vezes na madrugada, às vezes 4 vezes na madrugada. Quando começa a regressão dos 4 meses, esse bebê começa a acordar muitas vezes de hora em hora. E a mãe, não entendendo o que está acontecendo, o bebê acorda, a mãe dá mamar, o bebê acorda, a mãe dá mamar, o bebê acorda, a mãe dá mamar. E aí, essa regressão, um dia ela vai embora. Lembra? Ela vai durar 3 semanas só. Quando essa regressão for embora, o que ficou de aprendizado para o bebê na madrugada? Ele aprendeu que para ele voltar a adormecer na madrugada, ele precisa mamar. Esse bebê que não tinha essa associação antes, por causa da regressão, agora ele tem. Então, o que eu recomendo, para que a gente evite que isso aconteça na regressão? Um bebê, dificilmente, ele precisa mamar com intervalo de tempo menor. Conforme ele vai crescendo, a tendência, a gente está falando aqui de maneira geral, a gente precisa olhar o caso a caso, enfim. Deixa eu até pegar meu carregador aqui, gente, que já vai acabar a bateria. Bom, a tendência é que quanto mais esse bebê vai crescendo, ele aguente ficar um intervalo maior sem mamar na madrugada. Se esse bebê já mamava 3, 4 vezes, agora ele acorda 5, 6 vezes na madrugada, a mãe precisa ligar a antena dela e falar, opa, beleza, ele tá acordando, eu vou acolher, vou dar colo, vou dar carinho, mas será que ele tá acordando porque ele precisa mamar? Será que é isso que tá acontecendo? Essa é uma cilada
que a grande maioria das mães cai na regressão dos 4 meses. A gente não se dá conta de que aqueles despertares do bebê não são para mamar. Eles despertam, isso é verdade, mas que a gente consegue acolher esse bebê, que a gente consegue resgatar o sono desse bebê, a gente consegue se conectar com esse bebê de outras formas, né? Então, se esse bebê, o que eu recomendo é que você mantenha o padrão de mamadas anterior. Quando você se der conta que o seu bebê entrou na regressão dos 4 meses, mantenha o padrão de mamada que ele vinha fazendo antes. Vai lá, acorde, dá o colo, embala, mas não aumenta o número de mamadas da madrugada. Combinado? Bom, o que mais da regressão dos 4? A regressão dos 4 é um momento também que é como se tudo que o bebê viveu até agora não servisse mais. A rotina, ela vai precisar... Eu brinco com as minhas alunas do Instituto que a regressão dos 4 meses, ela é como se fosse um terremoto. Não deixa pedra sobre pedra. Obrigatoriamente, a gente vai ter que rever toda a rotina, vai ter que reestruturar a rotina dessa... Oi, Raquel, bem-vinda! Vai ter que reestruturar a rotina desse bebê, dessa família. Então, é uma ótima oportunidade para a gente ficar atenta a isso e já começar a observar o novo padrão do nosso bebê. A gente pode fazer numa outra oportunidade uma live sobre como é que a gente cria uma rotina respeitosa, tá? Hoje não é o objetivo aqui da nossa live. Bom, dito isso, vamos passar agora para a regressão dos 9 meses? Regressão dos 9 meses. Ela costuma começar por volta do 8º mês e meio. A regressão dos 4 começa com 4 meses e meio, quase 5 meses. E a regressão dos 9 meses, na verdade, começa com 8 meses e meio. Por quê? Ela começa a dar sinais entre a semana 37 e 39 do bebê. Só que, por que ela é conhecida como a regressão dos 9? Porque a regressão dos 9 meses, ela dura 6 semanas. Do início, quando a mãe começa a identificar ali que aquele bebê está muito diferente, são 6 semanas ali de turbulência. A diferença dessa regressão dos 9 para dos 4 é que quando ela passa, guardadas as devidas proporções, tudo volta a ser como era antes. Se o sono do bebê era bom, o sono vai voltar a ser bom. Se o sono do bebê sempre foi ruim, vai voltar a ser ruim. Às vezes é necessário sim um outro ajuste na rotina. O bebê dessa fase, perto dos 9 meses, ele perde a terceira soneca, costuma perder. Então ele fica com uma soneca de manhã, de mais ou menos 50, 60 minutos, e uma soneca depois do almoço, de mais ou menos 1h30. E aí ele perde a terceira soneca. Isso é um padrão aí para essa idade. Mas acontece que as mães podem cair na mesma cilada que eu acabei de falar, que acontece na regressão dos 4 meses, que é, na madrugada, uma das características da regressão dos 9 também é muitos despertares noturnos. Mas aqui é muito, muito mesmo, minha amiga. Principalmente para aqueles bebês que têm a associação do mamar para adormecer. Nesse caso, quando os bebês têm já uma associação muito forte, muito importante, do mamar para adormecer e para voltar a dormir na madrugada, não é incomum, não é raro, mães contarem aqui pra mim que os bebês chegam a acordar 18 vezes na madrugada. Acorda a cada 40 minutos. E aí a mãe, sem saber o que fazer, desesperada, naquele momento é a solução que resolve mais rápido, a mãe põe esse bebê no peito. E a cada 40 minutos isso se repete, o bebê acorda, a mãe põe no peito, e aí o bebê dorme levinho, e aí acorda a mãe 18 vezes na madrugada. Imagina isso durante 6 semanas. Isso é um padrão, não tô botando terrorismo nem jogando praga em ninguém, mas esse é um padrão, não é incomum, tá? Em bebês que chegam na regressão dos 9 meses com uma associação muito forte do mamar para dormir. A regressão dos 9 meses também, ela é muito marcante porque o bebê, ele vira do avesso. Tudo agora é motivo de conflito, tudo agora é motivo de grito, de choro. Sabe aquele bebê que sempre aceitou bem ser trocado, sempre aceitou bem tomar o banho, sempre aceitou bem a vitamininha que a gente dá pra ele todo dia? Agora não, agora esse bebê ele vira o Jiraya,
vai ter briga para adormecer, vai ter briga para tomar o remédio, a vitamina, vai ter briga para tomar banho, para trocar de fralda, para botar na cadeirinha do carro. Você nota que esse bebê ele fica extremamente irritado, tá? Choroso. É como se ele tivesse sempre basta uma gota d'água para esse bebê explodir, tá? Ele também vai ficar bastante resistente a fazer as sonecas. A mãe vai notar muita diferença aí no padrão das sonecas, né? Esse bebê, ele vai exigir mais colo, ele vai exigir mais a presença da mãe, inclusive porque nessa idade, por volta disso, o bebê, ele começa a ter a consciência do conceito de distância. Ele começa a entender, enxergar que a mãe pode ficar longe dele, pode se afastar dele. E isso gera nele uma angústia muito grande. Muita gente chama isso de angústia da separação. Na verdade, a angústia da separação, ela acontece desde o início, desde que o bebê nasceu, na minha opinião. Mas aqui nesse momento a diferença é que o bebê começa a entender de fato o conceito de distância, que a mamãe se afasta dele e que ele não tem, vamos dizer assim, controle sobre isso. Ele não consegue acessar a mãe quando ele quer. A mãe pode estar na cozinha, a mãe pode estar no quarto dela, a mãe pode sair para trabalhar e ele não tem a noção de tempo. É isso que é tão angustiante assim, porque o bebê ele entende a noção de distância, mas ele não tem a noção de tempo. Então ele não sabe se a mãe vai ficar fora 1 minuto ali do quarto dele, só foi buscar uma fralda, ou se a mãe foi para a China. É isso que causa no bebê tanta angústia, tanto desespero, tanta ansiedade. Por quê? Pensa comigo, o que a mãe representa ali na vida do bebê? A mãe representa colo, alimento, acolhimento, afeto. A mãe é a pessoa que atende todas as necessidades do bebê, sejam elas de alimento, seja elas de carinho, seja ela de toque, de olhar, de estímulo. E quando o bebê se vê sem nada disso, qual é a sensação? Tô perdido, tô morto. E por isso que é tão angustiante. Existem alguns truques que a gente recomenda para as mães de bebês de 9 meses usarem. Por exemplo, nunca sair escondida, né? Sempre deixar o bebê com uma pessoa, quando a mãe for sair, com uma pessoa que ele tenha uma ligação amorosa, afetuosa, uma pessoa que ele confie, que a mãe valide ali que aquela pessoa é de confiança. Para a mãe fazer brincadeirinhas de esconde, achou, cadê, né? Para a mãe conversar com esse bebê de outros cômodos da casa, sem esse bebê tá vendo a mãe, mas ele tá escutando a mãe tá cantando uma música, ele tá ouvindo, a mãe tá conversando com ele do outro quarto, ele tá ouvindo. Isso são atividades que devagarzinho vão trazendo pro bebê a impressão, opa, a minha mãe não tá aqui, eu não tô vendo a minha mãe, mas ela tá por perto, eu tô escutando a voz da minha mãe, né? Ela tá conversando comigo, ela tá cantando. E devagar, com o nosso encorajamento, esse bebê se sentindo atendido nas suas necessidades, ele vai aliviando essa ansiedade, essa angústia da separação. Nesse momento, a dica de ouro que eu queria deixar aqui para vocês com relação à regressão dos 9 não é momento de distanciar o seu bebê de você. Se você tiver escolha, o que eu digo, o que eu quero dizer com distanciar? Distanciar seria, se você puder planejar a sua volta ao trabalho em outro momento, ou antes ou depois. Se você puder planejar a entrada desse bebê no berçário em outro momento, não recomendo que você pense em fazer nem desmame noturno, nem desmame nessa fase, nem que você mude o bebê para o quarto dele nessa fase, ou que tire ele da cama compartilhada, esse tipo de coisa. Você se distanciar por alguns minutos, por algumas horinhas do bebê durante o dia, mostrando para esse bebê que tá tudo bem, esse bebê ficando com uma pessoa da confiança dele, com quem ele tem a conexão, né, amorosa, com quem ele tem um vínculo, inclusive vai desenvolvendo nesse bebê a confiança de que tudo bem, a minha mãe saiu, eu tenho saudade dela, eu preferi estar com ela, mas eu fico bem. Tem alguém aqui olhando para mim, preocupado em atender as minhas necessidades. Então, esses pequenos treinos que a gente faz aí, saindo, vou ali fazer minha mão, vou ali na academia,
vou ali jantar fora, né, com o meu marido, vou ali visitar uma amiga. Esses pequenos movimentos, eles ajudam o bebê a entender que a mãe vai, mas a mãe volta, que vai ficar tudo bem, né, que não é porque a mamãe saiu por alguns minutos que ele vai passar fome, que ele não vai ter um colinho. Então, nesse momento da regressão dos 9 meses, eu recomendo que a gente dê uma soltada. Por exemplo, aquele bebê que já dormia sozinho no berço dele e tal, se nesse momento ele precisar de um pouco mais de colo, se ele despertar mais vezes na madrugada, não é a hora da mãe. Às vezes esse bebê mamava ainda 2 vezes na madrugada, e aí agora na regressão dos 9 ele começa a acordar 6, 7 vezes. O que eu recomendo? Que a mãe mantenha as 2 mamadas. Não tire essas 2 mamadas, não é hora da gente atuar dessa forma, entende? Isso só pode piorar a saudade, a angústia, a insegurança desse bebê. E aí, mas eu recomendo sim que essa mãe vai lá às 6, 7 vezes e atenda esse bebê. E se a mãe precisar para sobreviver, que ela faça a técnica do colchão, que é uma técnica que eu criei, inspirada numa técnica da Kim West, que é a técnica da cadeira, né? Então a mãe se deita no colchão, junto ali com o bebê, e devagarzinho a mãe vai afastando esse colchão depois da caminha do colchão do bebê, tá? Mas é um momento em que a gente deve evitar o distanciamento físico desse bebê e dessa mãe. Para as mães que trabalham fora o dia todo, a regressão dos 9 costuma ser um pouco mais complicada, porque é um momento em que o bebê vai sentir demais a falta dessa mãe durante o dia e, obviamente, ele vai manifestar isso quando ele tá com a mãe, que é à noite. Muitas vezes o bebê reage mal quando a mãe chega em casa. Esse bebê, ele fica mais choroso, ele fica mais irritado, ele não quer sair do colo da babá, ou ele não quer sair do colo da cuidadora dele lá da escolinha, não quer vir no colo da mãe. É como se ele protestasse, como se ele ficasse chateado com a mãe por estar tanto tempo longe dele. Então, nesse momento, esse bebê vai ficar mais dolorido e, dependendo do temperamento do seu bebê, ele vai manifestar isso, fazendo mais chororô, né? Às vezes ficando de mal de você. Eu recomendo que você compreenda isso, né? E não se sinta culpado. Se você precisou voltar a trabalhar, você sabe por que foi, né? Então, mas não é o momento, volto a repetir, de nenhuma medida que distancie a mamãe do bebê, tá? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe para falar aqui da regressão dos 9. Então, vai haver mudança na rotina. Nesse momento de turbulência, eu não recomendo que a gente estabeleça uma nova rotina. Eu recomendo que a gente tente deixar a rotina o mais semelhante à anterior possível e que a gente não traga novas associações para dentro desse momento difícil. Então, se esse bebê, ele simplesmente acordava 2, 3 vezes, mamava e voltava a dormir, isso não é uma associação. Ele acordava porque ele precisava ainda desse momento. Agora, se ele passa a acordar 18 vezes na madrugada, eu não recomendo que essa mãe dê esse mamar às 18 vezes na madrugada para ele, porque senão ela vai criar ali uma associação que esse bebê não tinha e a regressão vai embora e aí essa associação vai permanecer. Com relação à regressão dos 9 meses, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem para mim no direct, a gente abre caixinha de perguntas, tá? Se tiver muitas perguntas, a gente faz outra live e aí eu convido alguma mamãe para estar aqui ao vivo comigo, pra gente aproveitar as dúvidas delas e tirar as dúvidas de vocês. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, falar que a gente continua juntas, e que vocês tenham um ótimo fim de semana, um feriado abençoado, e a gente se encontra aqui no direct,